Bom, no filo dos cordados, então, fazendo uma retrospectiva, né, moçada? Nós vimos que são todos aqueles animais que têm notocorda, fendas faringianas e um tubo nervoso dorsal, tá? Então, esse eixo esquelético, que é a notocorda, servia na fase embrionária para dar sustentação ao embrião. Porém, essa notocorda ela é substituída pela coluna vertebral. Em quem? No subfilo dos vertebratas, né? E lembrando que todos os animais cordados são celomados, são triblásticos, deuterostomatas, mas que a notocorda é substituída pela coluna vertebral. Pessoal, substituída não quer dizer que ela passou a ser a coluna vertebral. Foi substituída. E dentro desse filo dos cordados, nós temos agora duas grandes classes para estudar. A classe dos piscis e a classe dos tetrápodes. Vamos começar pela classe dos piscis, né? Então, numa classificação, nós podemos observar aqui, né, os vertebratas. Então, onde nós temos dois grandes grupos dos ciclostomatas, que é a lampreia, que é aquela boca circular, e temos aqui o grupo dos gnatostomatas. Todos esses são gnatostomatas, são os que têm mandíbula na boca. Dentro desses gnatostomatas, nós temos duas grandes classes para estudar: a classe dos piscis e a classe dos tetrápodes. Como um exemplo, né, de animal dentro do grupo dos piscis, da classe dos piscis, nós temos os peixes osteíctes, ou peixes teleósteos, ou peixes ósseos. Então, e temos os peixes cartilaginosos. Nesta classe dos piscis, ou dos peixes osteíctes, o que é que vocês têm que dominar? Olha a posição da boca de um osteícte. Ela é uma boca que fica na extremidade. Temos também aqui esses animais ainda com as suas nadadeiras. As nadadeiras dorsais são ímpares. A gente pode observar que é uma diferente da outra. Temos a nadadeira caudal e temos a nadadeira anal. E estas nadadeiras peitorais e a nadadeira pélvica são nadadeiras pares. Todas estas são ímpares e estas peitorais e as nadadeiras do tipo ventral, elas são, né, ou pélvica, elas são chamadas de nadadeiras pares. Observe nesse peixe também que ele tem aqui uma linha chamada de lateral. Esta linha se abre em orifícios, são cadeias de células nervosas que se abrem através de orifícios para o meio externo. E estas linhas, elas, através dessa linha lateral, esses animais eles percebem ali a correnteza, então ele está ligada às sensações. Bem, neste peixe do tipo ósseo, o que nós podemos dizer é que ele tem um esqueleto ósseo, né? Olha, são os seus ossos, os espinhos do peixe. Uma boca na extremidade, um endoesqueleto ósseo. Neste peixe também, nós podemos, como já foi falado, a presença da boca na extremidade, mas esses peixes têm aqui a sua narina, e ele teria aqui uma cavidade opercular, onde ficam alojadas seus 4 pares de guelras ou as suas brânquias e recoberta por essa placa óssea que é o opérculo. Temos as nadadeiras peitorais e as nadadeiras pélvicas, que são 2 pares. Eles apresentam as escamas, que são do tipo cicloides, ou quitenoides ou ganoides, que termina como se fosse um espinho que auxilia no mecanismo de defesa. E esse peixe, ele tem aqui a região anal, são animais com tubo digestivo completo, a sua linha lateral, que está ligada à percepção, à correnteza da água, e a sua nadadeira caudal. Olha só, essas suas nadadeiras, essa parte é igual a esta, então elas são chamadas de nadadeiras do tipo homocerca.
porém as suas nadadeiras dorsais são ímpares. Estas escamas recobrem o seu corpo e todos esses peixes também apresentam a linha lateral. Podemos ainda relembrar que aqui dentro da cavidade opercular ficam as suas brânquias, que são estruturas filamentosas que se encarregam de fazer as trocas gasosas, embora tenhamos peixes ósseos que também são chamados de pulmonados, ou seja, dipnóicos. Dá para visualizar bem aqui as suas escamas, que são do tipo cicloides. Esses peixes também, além aqui, olha, das brânquias, dentro da cavidade opercular, outra coisa que chama atenção, moçada, é a presença da sua bexiga natatória ou a sua bexiga gasosa. Essa bexiga gasosa ou a bexiga natatória, ela fica cheia de ar e esse ar, esses gases são retirados do sangue, são retirados do ar, aqui também pelas suas brânquias, e quando elas estão cheias, esse animal então consegue flutuar. Aqui está a sua bexiga gasosa, melhor, né, para a gente poder estar visualizando. Isso também é uma característica de peixe ósseo. Bem, então esses peixes ósseos são animais que têm o corpo alongado, um corpo coberto por escamas, as nadadeiras que auxiliam no mecanismo de locomoção, respiram através de brânquias, sua boca fica na extremidade do corpo, ou seja, frontal, e dentro da sua cavidade opercular ficam seus 4 pares de guelras ou 4 pares de brânquias, recoberta por essa placa óssea. Mas todos os peixes não conseguem ter a sua temperatura corpórea constante. São animais ainda pecilotermos, né? São animais que consomem pouco oxigênio, precisam de pouco oxigênio, mas que têm um tubo digestivo completo, com boca e ânus. E todos esses animais também apresentam uma fecundação externa. Desculpe, eu disse aqui todos, mas temos aí peixinho de aquário, como a molinésia, que ela já tem uma fecundação interna com desenvolvimento direto. Já os demais peixes, na sua grande maioria, é que vai apresentar essa fecundação externa com desenvolvimento indireto, e a larvinha do peixe é chamada de alevinos. Mas em relação à circulação dos peixes, esses animais têm um coração com 2 cavidades, um átrio e um ventrículo. O sangue que está no corpo dos animais é bombeado para o coração e eles chegam através de veia, entra no átrio, é um sangue venoso. Esse sangue venoso passa do átrio por uma válvula para o ventrículo, continua sendo venoso. Esse sangue do ventrículo é bombeado por uma artéria que leva esse sangue para as brânquias, onde vai acontecer as trocas gasosas. E das brânquias, esse sangue através é um sangue oxigenado. Esse sangue ele vai ser distribuído das brânquias através de veias, certo? Para todo o corpo do animal. Então esse corpo entrou venoso na brânquia, mas ele sai arterial, porque na brânquia ocorre a troca gasosa e esse sangue é distribuído para todos os tecidos. Esse sangue irrigando os tecidos, oxigenando os tecidos, ele se torna um sangue venoso. E esse sangue venoso retorna para o coração, passa pelo átrio, passa pelo ventrículo. Como vocês podem observar, só tem sangue o que? Venoso dentro deste coração. O coração vai mandar esse sangue para as brânquias, onde vai ocorrer as trocas gasosas. E das brânquias, esse sangue arterial retorna para todos os seus tecidos através de veia. Então, esse sangue entra no coração. Ele entra no coração por veias e sai desse coração por artérias. E esse sangue vai para todos os tecidos. Então a sua circulação, ela é fechada, chegou por artéria, saiu por veia. E esse sangue entrou por veia, chegou por
veia e saiu por artéria. O sangue chegou por veia e saiu por artéria, tá certo? E aí esse sangue vai impulsionar sangue a grandes distâncias. Bom, sendo assim, a sua circulação, ela ainda é chamada de incompleta. Por que incompleta? Olha, tem um erro aqui de internet, tá vendo? Ó, incompleta, né? Por quê? Porque tenho que só colocar aqui, ó, que do corpo, tá? Esse sangue saiu o quê? Venoso, entrou no átrio, venoso, saiu do ventrículo, venoso, átrio e ventrículo é coração, pessoal, e vai para as brânquias, onde ocorre a troca gasosa. Aí esse sangue sai das brânquias e vai para o corpo. Todo corpo, ele é um sangue arterial. Então, o sangue não se mistura aqui no seu coração. Por isso que a sua circulação é completa, tá certo? E não incompleta, tá, gente? Eu só coloquei essa imagem para mostrar que eu tirei da internet, mas ela tem esse tipo de erro, tá legal? É uma circulação fechada, porque chega por veia e sai por artéria. É uma circulação simples porque o sangue só passou uma vez pelo coração, foi as brânquias que distribuiu o sangue, mas a sua circulação ela é completa porque não há mistura de sangue. Gente, essa imagem aqui eu tirei da internet, por favor, não é é completa. Bem, essa circulação, portanto, fechada, completa e simples, é válida tanto para os peixes ósseos quanto para os peixes cartilaginosos, ok? Olha, então aqui eu tenho um seio venoso, por onde entra o sangue venoso, passa para o átrio, continua sendo um sangue venoso, e tem aqui novamente um seio que vai levar esse sangue para para as fendas faringianas ou brânquias, onde ocorrerá as trocas gasosas. Bem, em relação à reprodução dos peixes ósseos ou teleósteos, os peixes eles são dioicos, liberam os gametas na água e forma-se os ovos, olha aí os ovos, e vai se desenvolver numa larva que é o alevino. Então tem um desenvolvimento considerado indireto. E esses peixes ósseos que vivem em água doce, eles podemos dizer assim que eles necessitam de fazer uma regulação osmótica. Por quê? Esses peixes que vivem na água doce, então, o que a gente percebe? Que esses peixes, eles vão absorver a água pelo tegumento, pela sua epiderme. Então, como entra muita água pelo corpo, eles não bebem água, mas eles precisam dos sais minerais, não é? Então, eles vão, na verdade, fazer uma reabsorção dos sais minerais nas suas brânquias. Eles não bebem água, a água entra pelo corpo todo, então eles têm uma urina muito diluída e esses peixes eliminam como excreta nitrogenada a amônia, que é super tóxico. Então, vamos dizer assim que estes animais terão que, já que absorvem muita água pelo corpo, eliminam muito pela sua urina. Como entra muita água pelo corpo, então eles não bebem água, mas absorvem os sais minerais pelas suas brânquias. E temos aqui os peixes cartilaginosos. Qual é a diferença? A boca é ventral e não na extremidade. Suas nadadeiras dorsais são ímpares. A sua nadadeira caudal, elas são diferentes. Ó, os ramos são diferentes. Um ramo menor, um ramo maior. Ela é do tipo heterocerca. Eles têm as nadadeiras peitorais pares. As nadadeiras pélvicas também são pares, mas na sua nadadeira pélvica tem uma estrutura modificada em clasper, que é um órgão de
copulação. Esses animais, então, têm a boca ventral, eles não têm uma cavidade opercular, certo? Bem, o seu tubo digestório é completo. Então, olha, aqui teríamos a boca, faringe, o esôfago, o estômago. Dentro do intestino, eles têm uma válvula que lembra o parafuso, olha. É a válvula espiral para fazer a reabsorção dos nutrientes. E esses animais, inclusive, para que eles possam flutuar, eles têm o óleo armazenado no fígado e não a bexiga gasosa como tínhamos nos peixes ósseos. Olha já as diferenças. Esses animais não têm cavidade opercular, eles não têm as quatro pares de guelras, eles têm 5 perfurações na faringe, que dá para a gente visualizar quando nós observamos, né, os animais nadando, olha, por vídeo, certo? Ele tem aqui as 5 pares de fendas faringianas. Então a água é rica em oxigênio, né? Vem aqui para os seus arcos faringianos, aqui, olha, onde ocorre a sua troca gasosa. Bem, então, nos tubarões nós temos os 5 pares de fendas faringianas, a sua circulação é igual a de um peixe ósseo, tá certo, moçada? E esses animais, para se reproduzirem, eles vão apresentar uma fecundação interna, mas as suas nadadeiras, olha, são modificadas em claspers, tá vendo aqui essa estrutura? Isso é que ele vai introduzir, aqui o clasper, no poro genital da fêmea e vai depositar aqui os seus gametas. E aí essa fêmea, ela vai poder pôr os seus ovos, olha os ovos do tubarão, eles são animais ovovíparos, né? Eles põem ovos, ou eles podem deixar esses ovos armazenados dentro deles mesmo, com o intuito de protegê-los dos seus predadores, para que eles não venham a comer os seus filhotes, os seus embriões ou os seus filhotinhos assim que o ovo venha a eclodir. Então, o seu desenvolvimento é direto, mas eles põem ovos, então eles são ovíparos, ou como eles podem deixar os ovos dentro deles, ovovíparos. E os peixes cartilaginosos, eles têm um endoesqueleto cartilaginoso. Como vocês podem observar aqui, nós podemos já estabelecer algumas diferenças entre os peixes ósseos e os peixes cartilaginosos. Os peixes ósseos, eles têm escamas cicloides, ganoides ou quitenoides. As escamas do tubarão, ela é do tipo placoide, assemelha-se à estrutura, à organização de um dente. Tanto é que quando ele perde os dentes, formam-se novos dentes. Como a regulação hidrostática, o peixe tubarão, ele não tem a bexiga gasosa, mas nos ósseos tem, mas ele armazena óleo no fígado. O tubarão, ele põe os seus ovos, ele tem a cloaca, já os peixes ósseos não têm cloaca. A sua reprodução é sexuada nos 2 peixes, só que os peixes ósseos podem ter fecundação interna e externa, e o peixe cartilaginoso apenas uma fecundação interna, e tem o órgão clasper para fazer a fecundação, e ele põe seus ovos ou só libera os ovos no momento da eclosão. Para fazer as trocas gasosas, os peixes ósseos têm 4 pares de guelras ou 4 pares de brânquias dentro da cavidade opercular, enquanto que os peixes cartilaginosos, eles têm 5 pares de fendas faringianas. Para fazer a excreção, os peixes ósseos, eles têm uns rins que liberam a amônia, e os peixes cartilaginosos vão liberar a ureia. As nadadeiras dorsais dos peixes, tanto ósseos quanto cartilaginosos, são ímpares, mas a nadadeira caudal do tubarão, ela é heterocerca. Eu até falei, um ramo menor, um ramo maior. A nadadeira caudal do peixe ósseo, ela é homocerca, os 2 ramos são iguais. E as linhas laterais, nós podemos visualizar bem num peixe ósseo, porém, a presença também dessas linhas laterais, e o tubarão ele tem também as ampolas de Lorenzi, né? Então eles estão altamente, tem uma sensibilidade altamente aguçada. Bem, pessoal, falei rapidamente aqui dos peixes para vocês, espero que vocês tenham acompanhado a aula.